ainda a palavra. Aleluia. Convido o missionário Gilvan, em nome de Jesus, e o pastor Daniel. Aleluia, glória a Deus. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Bluetooth connected. Glória a Deus. A hora que Jesus manifestar na glória da nossa igreja, quem ficar nessa trabalhação? Esse ele foi na glória. Vai sair, não, ele vai avisando, ele vai sair na razão. Nós precisamos lutar, precisamos trabalhar para vigiar esse mal. Em nome maravilhoso, Senhor, ajuda teu servo. Deus, sai no instrumento da tua mão. Agradecer essa ajuda a tua voz através do teu servo. Pedir, Senhor, Deus, esse jogo. Ajuda teu servo, sem chegar a orar, sentir a presença de Deus. O teu servo, Deus, já teve Deus, maravilha na vida, usa eles, usa Senhor, e a forma que ele não vai, mas vamos querer lá na nossa eu creio. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão alegres e felizes com Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Só quem está alegre e feliz com Jesus, levanta a mão e dá glória para o Senhor. Glória a Deus, Meus amados, esse não é outro lugar senão a casa de Deus. E na casa do Senhor nós temos liberdade de poder adorar e exaltar o nome dEle, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém? A Ele toda exaltação. Só Ele é digno de toda adoração. Amém? Meus amados irmãos, eu convido a cada um dos irmãos a abrir a sua Bíblia comigo. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Eu estava orando ao Senhor e pedindo a Deus um tema para que eu pudesse estar meditando nessa noite com os irmãos. E falei, Deus, aonde que eu vou ler a palavra do Senhor? Em que tema o Senhor vai me direcionar para me estar abordando a mensagem? E Deus colocou no meu coração um tema muito forte, poderoso. Ainda há azeite na botija. Amém? Ainda há azeite na botija. Glória seja dado ao nome do Senhor. Segunda Reis, capítulo de número 4, nós estaremos fazendo menção do versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga estou indo. Quem não encontrou, diga estou indo. Aleluia. Eu estou esperando vocês falar que está vindo. Não encontraram ainda, mas não falaram que está vindo. Eu ia dizer, vem que eu estou te esperando, mas elas não falaram, né? Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga EBD. Escola Bíblica Dominical. Meus amados irmãos, eu gosto de brincar com os irmãos para, desde já dar liberdade a cada um de vocês, que às vezes tem pessoas que vê que a gente é um pregador que não é da mesma congregação e às vezes fica um pouco tímido. E desde já eu quero te dar liberdade para você adorar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Só Ele é digno de toda adoração. Que nós viemos cada dia mais e mais nos diminuir, porque ai de nós se querer uma vírgula se exaltar.
Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém? E eu não sou bobo de querer pegar a glória de Deus para mim, porque eu não sou o rei. A Bíblia diz que o rei não deu glória para Deus, e a Bíblia diz que ele foi comido de bicho. Amém? Então, longe de mim. Segunda vez, capítulo de número 4, diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: o que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ela: vai. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta para si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela as enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse aos seus filhos: traz-me ainda mais um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. E veio ele e fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e o teu filho viverei do resto. Glória a Deus. Amém, meus amados irmãos? Os irmãos podemos assentar. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, o sonoplasta colocou uma anestesia aqui, e agora estaremos entrando no momento da cirurgia. E eu gostaria só para o sonoplasta aplicar um pouquinho mais anestesia aqui. Amém? Um pouquinho mais de anestesia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, hoje estamos participando de um culto voltado à noite profética, terça-feira profética. E quando nós falamos sobre noite profética ou culto profético, às vezes tem pessoas que vêm para o culto a receber. Ele vem na intenção de receber uma profecia, ou receber uma mensagem de Deus vinda diretamente de um profeta, como já foi falado aqui nessa noite para o jovem que nos faz presente. Talvez você pode estar se perguntando: mas será que o pregador vai entregar uma profecia para mim? Será que o pregador vai entregar algo da parte de Deus, direto do coração de Deus ao meu coração? Talvez você pode estar pensando isso, mas eu quero te dizer, meus queridos e amados irmãos, que a profecia maior é a palavra de Deus. Nós sabemos e entendemos que avivamento vem por intermédio da palavra. Não há avivamento se não for por intermédio da palavra. Eu costumo dizer, quando o profeta Abacuque ele orava dizendo: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na tua ira lembra-te da misericórdia. O que eu aprendo com o profeta Joel é que ele começa a relatar sobre 2 palavras. Ele começa a dizer: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Mas quando ele começa a falar esta passagem, aviva a tua obra, primeiro ele fala: olha, Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Então nós podemos entender, meus queridos e amados irmãos, que primeiro, para nós termos um avivamento verdadeiro ou uma noite profética, tem que ser por intermédio da palavra de Deus. Não há avivamento se não for por intermédio da palavra. Tem pessoas que dizem que tem um avivamento ou que vivem um avivamento, mas se não tiver base bíblica na palavra, não tem como eu acreditar que aquela pessoa é uma pessoa avivada. Então eu acho mais interessante é que aqui nessa noite, Jesus já nos alertou. Se você sair daqui nessa noite dizendo que Deus não falou contigo, é porque você fechou seus ouvidos espirituais para não ouvir a voz de Deus. Porque Deus, ele falou aos nossos ouvidos aqui sobre correção. Deus nos exaltou, Deus nos exaltou nessa noite a que nós viemos ter uma vida mais sincera diante da sua presença. O que eu acho mais interessante, meus queridos e amados irmãos, é que Deus,
Ele nos corrige por quê? Porque Ele nos ama. Então o Pai corrige ao Filho porque Ele ama. Talvez você pode estar se perguntando por que Ele leu em 2 Reis, no capítulo 4, e agora vem falando sobre o profeta Joel, vaticinando sobre avivamento. Eu quero te dizer, meu querido e amados irmãos, que o azeite faz parte do avivamento de Deus na nossa vida. E o tema que eu pedi para o Senhor nessa noite, Deus colocou esse tema forte no meu coração. Ainda há azeite na botija. Quando eu abro a minha Bíblia em 2 Livro dos Reis, capítulo de número 4, eu encontro aqui uma narrativa bíblica. E o que eu acho mais interessante dessa narrativa bíblica é que a Bíblia faz questão de não relatar o nome dessa mulher. Hoje em dia muitas pessoas querem se aparecer. Hoje em dia muitas pessoas querem status. Hoje em dia muitas pessoas querem posição. O irmão chegou para mim e falou: olha, o cartaz chegou no final. E eu falei: meu querido, e quem te disse que nós estamos preocupados com o nosso nome no cartaz? Quem disse para você que eu estou preocupado com o meu nome no cartaz? Às vezes o nosso nome está no cartaz, é muito bom, porque nós começamos a divulgar o trabalho e dizer aonde nós estaremos presentes. Mas eu acho muito interessante quando a gente chega em uma igreja, ou quando a gente vai pregar e as pessoas não nos conhecem. Esse dia chegaram para mim e falaram: olha, qual nomenclatura sua eu posso colocar no cartaz? Eu cheguei para o jovem e falei: olha, coloca aí servo do Senhor. Porque o que eu estou preocupado, meus queridos e amados irmãos, é ser servo de Deus, irmão. Não adianta ter posições eclesiásticas se não ser servo do Senhor verdadeiramente. Não adianta ser pastor se não tem compromisso com as ovelhas. Não adianta ser missionário se não tem compromisso com o evangelho. Não adianta ser diaconisa se não tem compromisso com a obra. Não adianta nada disso. Às vezes a nomenclatura é muito importante, mas a nomenclatura melhor e que nós precisamos estar embasada é de servo do Senhor. A Bíblia diz, queridos e amados irmãos, em 2 Reis, capítulo de número 4, e uma mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes, Eliseu, que ele temia ao Senhor. Irmão, o que eu acho interessante é que esta mulher, a Bíblia não fala a nomenclatura dela. Ela só chega para o profeta Eliseu e fala: olha, o meu marido, o teu servo, acabou, morreu. E tu sabe, profeta, que ele temia ao Senhor. O que eu aprendo com esta mulher é que ela está dando testemunho do seu esposo. O seu esposo já havia falecido, e no período que ele estava vivo, ele adquiriu uma dívida muito grande. Só que agora a Bíblia diz que ele morre e ele deixa essa dívida para aquela mulher. Só que o que eu acho mais interessante, meus queridos e amados irmãos, é que aquela mulher não sabia que ela iria perder o seu esposo. Só que agora o seu esposo, ela perde o seu esposo, e agora fica uma dívida muito grande para ela. Segundo o historiador, a história diz que a dívida dessa mulher era tão alta, era tão grande, que ela não teria condições nenhuma para pagar essas dívidas. E agora o seu marido morre, mas ele era temente a Deus. Ele era um homem que estava fazendo a vontade do Senhor. Ele era um homem que temia ao Senhor. O Salmo de número 128 diz: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É muito bom, meus queridos amados irmãos, quando nós tememos ao Senhor. E o que é temor? A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E quem fala isso é Salomão. E quem era Salomão? Salomão era um homem que tinha conhecimentos básicos na palavra de Deus. Salomão era um homem que era temente ao Senhor. Então Salomão agora está dizendo: olha, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, porque ele é sábio, ele adquire sabedoria. O Salmo 128 diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que nós entendemos? Que se nós tememos ao Senhor, nós iremos andar no caminho de Deus. E o que é andar no caminho do Senhor? A Bíblia diz que Jesus fala em João 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos de estar andando no caminho do Senhor. E quem é o caminho do Senhor? Jesus
Jesus Cristo de Nazaré. E o que é andar no caminho do Senhor? Que é fazer a vontade de Jesus. A Bíblia diz que Jesus chegou um certo dia aos discípulos e falou: olha, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é, irmãos, andar no caminho seguindo a Cristo? É entender que por onde Jesus passou, nós também passaremos. Se Jesus passou no Gólgota, nós também vamos passar. Se Jesus passou no Calvário, nós também vamos passar. Mas nós temos que caminhar na presença de Deus. Esta mulher da testemunha de sua esposa, ele fala: olha, ele era temente ao Senhor, ele temia ao Senhor, ele tinha compromisso com o Senhor. Mas agora ele morre, deixou dívida essa que eu não tenho condições de pagar. Então o que eu vou fazer? Eu não vou a qualquer um. A Bíblia diz, irmãos, que ela não foi contar aos seus vizinhos o que estava acontecendo com ela. Ela não foi nas redes sociais falar o que estava acontecendo com ela. Ela não foi para falar da sua vida para ninguém, porque ela sabia que com quem ela falasse não iria resolver o seu problema. Mas a Bíblia diz que essa mulher, pastor, vai até o profeta, ela vai até o homem de Deus. Certa mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, a palavra clamou significa choro em alta voz. A Bíblia diz, irmãos, que essa mulher agora ela clama ao Senhor. Irmão, nós precisamos, diante da dificuldade que nós estamos enfrentando aqui, nós iremos enfrentar, nós precisamos de clamar ao Senhor. E como que nós iremos clamar ao Senhor? A Bíblia diz, irmãos, que Bartimeu, ele clamou a Jesus quando ele estava em uma situação difícil. Jesus ia passando, a Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão queria que Bartimeu calasse. Mas a Bíblia diz que quando a multidão queria que Bartimeu calasse, a Bíblia diz que Bartimeu clamava mais alto ainda. O que eu aprendo com isso? A multidão tenta nos calar, mas diante da multidão querendo nos calar, nós temos que clamar ao Senhor mais ainda. Porque nós entendemos que a nossa vitória está na mão de Deus. Irmão, se essa mulher fosse qualquer um contar a sua dificuldade, ela não teria sucesso. Mas a Bíblia diz, pastor, que ela vai até o homem de Deus. Irmão, nós temos que tomar muito cuidado para quem nós relata nossos problemas. Fala aí, papai. Porque talvez você ache que a pessoa que está do seu lado é seu amigo, você conta o seu problema ou conta o seu sonho, quando você pensar que não, está a vizinhança toda sabendo do seu problema. Eu costumo dizer que o segredo só é segredo quando só você sabe. Porque se você achar que tem um amigo e contar o seu segredo, ele não é mais segredo. Porque a outra pessoa tem um outro amigo que diz ser amigo e conta o segredo, quando você vê, está todo mundo sabendo. Mas a Bíblia diz que essa mulher vai até o homem de Deus e chega para o homem de Deus e fala: olha, o meu marido, teu servo, morreu. E tu sabe que ele temia o Senhor. E agora está vindo o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Meu Deus! E agora, Eliseu, o que eu hei de fazer? Ela não sabia, irmão, que dentro da casa dela um milagre poderia acontecer. Ela não tinha visão ou noção de que o problema para ser solucionado estava dentro da casa dela. Eu amei quando a missionária falou aqui que a nossa vida começa primeiro dentro da nossa casa. Davi, quando ele recebe a unção para ser rei de Israel, ele recebe a unção dentro da sua própria casa, diante dos seus irmãos. A Bíblia diz que essa mulher agora vai até o homem de Deus e conta e relata o seu problema. Só que quando ela relata o seu problema para o homem de Deus, o homem de Deus não contou o problema dela para as demais pessoas. O homem de Deus chega para ele e fala: olha, me declara o que é que tens em tua casa. Sabe o que ela fala? A tua serva não tem nada em casa. Aí tem uma vírgula. Essa vírgula dá o que entender que é para você engolir a saliva e pensar que ainda tem alguma coisa. Quando você vai lendo um texto, tem uma vírgula para você parar, analisar o contexto e continuar. Aí ela fala: olha, a tua serva não tem nada em casa, vírgula. Aí ela para: opa, peraí, eu tenho alguma coisa dentro de casa. Aí depois ela vai e fala: se não, uma botija de azeite. Aí ele chega para a mulher e fala bem assim: olha,
E Eliseu lhe disse: o que tinha de fazer? Declara o que tens em tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados. E pede vasos emprestados, mas pede vazio. Aleluia! Aí eu te faço uma pergunta: por que o profeta queria que essa mulher fosse até os seus vizinhos buscar vasos emprestados e ainda vazio? Porque o vaso vazio precisa de ser cheio. Glória a Deus. Deus não tem compromisso quando o vaso se sente cheio demais. Porque às vezes ele quer encher. Só que quando o vaso acha que está cheio demais, Deus não tem liberdade para encher. Aí a Bíblia diz que esta mulher pede para os seus filhos e até os seus vizinhos pedir vasilhas. E o que eu acho mais interessante, pastor, é que quando ela fala para os seus filhos, a primeira coisa que eu aprendo: seus filhos eram obedientes. Glória a Deus. Aleluia. E hoje em dia, irmão, está tão difícil os nossos filhos serem obedientes a nós. Nós batemos testando no chão, orando por eles, mas eles ainda querem continuar sendo rebeldes. Mas a Bíblia diz que os filhos dessa mulher, quando ela fala: olha, vai aos nossos vizinhos pedir vasilhas vazias, a Bíblia diz que os filhos saíram disparada, foi até os seus vizinhos pedir vazia. Agora o que eu acho interessante é que para o milagre da vida dessa mulher acontecer, pastora, ela precisava ter intimidade com seus vizinhos. Glória a Deus. Aleluia. Se ela não tivesse amizade com seus vizinhos, o milagre acontecia? Não. Como que está seu nível de amizade com seu vizinho? Se depender do seu vizinho, do seu nível de amizade com seu vizinho, para você ter o seu milagre, você teria o seu milagre essa noite, sim ou não? Porque muitas das vezes, irmão, a gente é crente, só que o nosso vizinho não condiz com a fé que nós pregamos. Muitas vezes nós somos crentes, vai para a igreja, vem para a igreja, só que nós não convidamos os nossos vizinhos para vir buscar a presença de Deus. E aí nós não temos intimidade muitas das vezes com os nossos vizinhos. Mas a Bíblia diz que esta mulher, ela tinha amizade com seus vizinhos. A Bíblia diz que essa mulher tinha amizade com seus vizinhos. Meu Deus. Mas o que eu acho mais interessante é que ela chega para os seus filhos vão até os vizinhos e aí traz bastante vasilhas para ela receber o seu milagre. E a Bíblia diz que quando Eliseu chega para essa mulher e fala: olha, vai até os seus vizinhos e pede vasilhas vazias. Aí o que eu acho mais interessante é que a Bíblia diz que quando os seus filhos chegam diante daquela mulher e apresentam os vasos, a Bíblia diz que Eliseu chega para ela e fala: olha, agora entra para dentro do teu quarto, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Aleluia. Glória a Deus. Será que dá para a gente aprender alguma coisa com isso? Dá para nós entender que o nosso milagre depende do nosso nível de intimidade com Deus, irmão. Às vezes nós queremos o nosso milagre, só que nós não queremos entrar para dentro do quarto, fechar a porta e ter um particular com Deus. Jesus falou: quando você orar ao teu Pai, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta sobre ti, ora ao teu Pai que está oculto em secreto, e em secreto Ele te responderá. Hoje em dia, irmão, nós não queremos orar ao nível de buscar o nosso milagre. Queremos o nosso milagre de mão beijada. Queremos receber a bênção de Deus, mas nós não queremos buscar o abençoador. Queremos cantar bonito, mas nós não queremos ter um período de ensaio. Queremos pregar bonito, mas nós não queremos estudar a Bíblia Sagrada. Quantas pessoas querem pregar, mas não querem ter compromisso com a palavra? Quantas pessoas querem ganhar aulas, mas não querem sair da porta de casa para pregar o Evangelho? Eu achei muito interessante quando a missionária falou aqui do que ela fazia. E quando ela falou do que ela fazia, eu falei: Deus, ainda tem azeite na botija. Glória a Deus. Aleluia. Ainda tem azeite na botija. Eu falei: Deus, confirma para mim se de fato é essa mensagem que o Senhor quer. Porque até então não estava tendo confirmação nenhuma, mas quando a missionária pegou o microfone, aí ela falou.
E quando Deus confirmou, Deus tocava no meu coração que o azeite ainda está dentro da botija. A unção de missionária ainda está dentro da alma, ainda acesa, rasgando o coração. Aí sabe o que eu aprendo com isso? Ainda há azeite na botija, porque muitas pessoas podem olhar para nós e achar que nós éramos e não somos mais, mas Deus manda eu te dizer que ainda há azeite na botija. Irmão, a unção de missionária ou de missionário não sai assim de qualquer maneira. Na gachura da Calabacandarábia. Tem pessoas que falam assim: olha, eu era pastor, hoje eu não sou mais. Ei, quem te diz que existe ex-pastor? Quem te diz que existe ex-missionária? Irmão, a chamada de Deus ainda está dentro do nosso coração ardendo. Arabacaia sola mandará. Essa mulher achava que não tinha nada em casa, mas ela ainda tinha azeite na sua botija. Era pouco sim, mas ainda tinha. Porque Deus não precisa do muito para fazer um milagre operar na nossa vida. Deus precisa do pouquinho, irmão. Deus precisa do pouquinho. É aquele momento que nós achamos que ninguém dá nada por nós. É aquele momento que nós ganhávamos almas para Cristo. Hoje nós não ganhamos mais. E aí nós entendemos que parece que a nossa chamada foi embora. É claro que não. Ainda arde no coração, ainda tem azeite na botija ainda. Na abacaia sua manada sua cantará. A Bíblia diz, irmão, que quando esta mulher entra para dentro do seu quarto, fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, a Bíblia diz que quando ela entra no quarto e começa a orar, o azeite começou a multiplicar. Se você faz uma conta de multiplicação é porque você tem algum número. Você não vai multiplicar sem nada. Não existe multiplicação sem nada. A Bíblia diz que quando ela começou a orar, o azeite multiplicou. Mas ela chega para o profeta e fala: olha, a tua cela não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Mas ela ainda tinha ainda algo dentro de casa. Irmão, o milagre de Deus na nossa vida não começa com os vasos de fora. Começa com os vasos que está dentro da casa. Porque muitas das vezes tem pregador de fora e aí a gente fala assim: Deus hoje vai falar, porque o pregador é de fora. E aí às vezes nós não dá crédito para os vasos de dentro de casa. E aí às vezes vem pregador de fora que não tem compromisso nenhum com a igreja. E às vezes acaba pregando o que não deve, falando o que não deve, e depois só a pastora para consertar o erro. Eu falo isso porque eu fui de segundo dirigente da congregação do Vida Ecológica. Eu falo isso porque hoje eu mexo no departamento de missões ali naquela congregação e eu sei o que eu estou falando. Eu falo isso porque eu tenho responsabilidade com os trabalhos de missões. Convido pregadores que cobram uma fortuna e depois ainda prega o que não deveria pregar. E aí nós estamos pagando caríssimo para vir pregadores de fora, mercenário, extorquir a igreja do Senhor. E às vezes nós dá crédito para os vasos de fora, mas Deus quer fazer um milagre dentro de casa, é com os vasos de dentro. O milagre na vida dessa viúva começou a multiplicar. Não foi porque os vizinhos emprestou os vasos, não. O milagre começou com o vaso que ela tinha dentro de casa. Ela precisava do que ela tinha dentro de casa para começar um novo rumo, um novo ciclo na história daquela mulher. Aleluia. A Bíblia diz que quando ela entra para dentro do seu quarto, o azeite começa a multiplicar. O azeite começa a multiplicar, ela vai até o profeta chega para ela e fala: olha, de uma mulher que era devedora, uma mulher que devia para a sociedade, em milésimo de segundo se torna empresária. Aí você vai pegar prosperidade? É claro que não, porque prosperidade é a ausência de necessidade. Isso é prosperidade. Eu não vim aqui falar de riqueza, eu vim falar do que Deus tem na sua vida, do que Deus pode te transformar da noite para o dia. Deus não precisa de tempos, de milésimo de tempo para mudar o quadro da sua história, não.
Deus precisa de um coração aberto É, Deus. e de determinação. Essa Aleluia. mulher, quando ela começa a orar, o azeite começou a multiplicar. Aí ela chega até o profeta fala assim: olha, vende o azeite, paga as tuas dívidas, porque ela era devedora, paga as tuas dívidas e vive do resto. Aleluia. Glória a Deus. Paga a tua dívida e vive do resto. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Só que o que eu acho mais interessante, baseado ao tema que Deus me deu, é que ainda há azeite na botija. Glória a Deus. É, Deus. Às vezes, irmão, nós éramos algo na obra de Deus. Começamos a dar ouvidos àquelas pessoas que estavam do nosso lado e deixamos de ser o que nós éramos. Quantas das vezes eu já deixei de fazer algo para Deus porque eu ouvi as pessoas que estavam do meu lado e que diziam: olha, você não tem pulmão de pregador, você não tem estrutura de pregador, você não tem uma verbalização teológica. E eu cheguei para a pessoa e falei: e quem te disse que eu preciso de teologia para pregar algo de Deus para quem está com o coração sedento? Não, irmão, a unção de Deus está sobre nós. Foi falado aqui nessa noite: a unção de Deus está sobre você, a unção de Deus está dentro de você. Paulo fala que o nosso corpo é dentro do Espírito Santo, é morada do Senhor. O azeite precisa jorrar dentro dessa botija, que às vezes acha que está quebrada, mas Deus quer purificar a sua alma. E que azeite é esse? É a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes, irmão, nós amordaçamos a boca do Espírito Santo sem querer dar lugar para Deus, achando que é meninice, achando que dar lugar para Deus é esquisitice, e não é. Porque o único barulho que incomoda Satanás é glória a Deus, aleluia. E é isso que Satanás quer tirar de nosso meio, a essência da adoração. Tem hora que o Espírito Santo, irmão, procura um coração aberto para usar e muitas vezes não encontra. Por quê? Porque nós amordaçamos a presença do Espírito. Eu te faço uma pergunta: quem é batizado com o Espírito Santo aqui? Levanta a mão. Quem é batizado com o Espírito Santo? Quem fala em línguas? Aí eu te faço uma pergunta, irmão: por que você acha que Deus batizou a gente? Eu vou te fazer uma outra pergunta: quando foi que Deus te batizou? Qual era o período que Deus te batizou? Porque muitas das vezes as pessoas verem a gente dançando e bailando como Davi e Miriam, aí fala bem assim: fulano de tal tá criança, ficou criança, virou criancice, virou um pregador que pula, que canta, que rodopia, e eu não vejo Deus nisso. Não vê, não. Você sabe por que não vê? Porque muitas das vezes, irmão, ele acha que é, mas não é. Ele acha que tem, mas não tem. E aí, por ele ter perdido, ele quer tirar de você. Deus me batizou com o Espírito Santo com 3 meses de oração nesse monte aqui atrás da Decoranita. Período de busca. Por isso que Deus me batizou, irmão, com o Espírito Santo. Aí Deus me batizou hoje. Eu quero mostrar que eu cresci na fé. E aí eu não quero dar lugar para o Espírito Santo. E aí o azeite vai só sumindo. E aí chega aquele período que a gente acha que Deus não nos usa mais. Por quê? Porque nós amordaçamos a presença do Espírito. Meu Deus. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes estavam todos sentados e reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um vento brilhante e impetuoso e encheu toda aquela casa. E todos, sem exceção, todos foram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aí chegam alguns historiadores e falam assim: não, o idioma que eles falaram era o idioma daquela terra lá. Línguas repartidas como que de fogo. Eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo. Então não é língua de homem, não é idioma de grego ou de hebreus, não sei quem foi. Então, irmão, muitas pessoas estão fazendo estudos, estão estudando para desmascarar a palavra. Esse dia chegou um jovem teólogo para mim
Segundo ele, tem os 9 dons da Bíblia Sagrada, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Segundo ele, tem. Chegou para mim e falou bem assim: eu não sei se eu falo. Ele chegou para mim e falou esses dias que a Bíblia diz que a baleia engoliu Jonas. E aí ele falou bem assim: olha, a baleia, segundo a ciência, tem um estômago que tudo que cai dentro dela, em milésimo de segundo, destrutura tudo. E aí ele vem falando da ciência. Depois entrou na hermenêutica e foi falando da teologia. Ele falou, seguiu as 9 raízes da teologia. E eu falei para ele assim: meu filho, o meu Deus é mestre em fazer milagre. Aleluia. Quando Deus coloca um profeta dentro do ventre da baleia, ela tem que jejuar 3 dias, porque Deus tem um propósito na vida do profeta e na vida da cidade. E outra, a Bíblia diz para mim que a baleia engoliu Jonas. Irmão, eu falei para ele assim: irmão, se a Bíblia dissesse para mim que Jonas engoliu a baleia, eu ainda acreditaria, porque o meu Deus é mestre em fazer milagre. Acabou, irmão. Irmão, se a Bíblia falou, está falado e acabou. Deus é mestre em fazer milagre. Só que hoje em dia nós estamos esquecendo que o nosso Deus faz milagre. E por nós esquecer que Deus faz milagre, que Deus salva, que Deus cura, que Deus batiza com o Espírito Santo, por nós deixarmos de pregar isso, não está acontecendo mais em nosso meio. Hoje em dia tem campanhas e campanhas de libertação. Não precisa. Aceitou Jesus, já é liberto. E toda maldição é quebrada, porque Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Esse dia chegou um irmão para mim e falou que tinha sobre a vida dela uma maldição hereditária, que vinha da 3ª geração. Eu falei: então você não aceitou Jesus, porque quando a gente aceita Jesus, toda maldição é quebrada. Jesus morreu na cruz do Calvário por nós para quebrar toda maldição. E acabou, irmão. Uma vez que o ser humano aceitou a Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, a Bíblia diz que todos os seus pecados são perdoados e lançados no mar do esquecimento. E deles o Senhor não se lembra jamais. Acabou. Só que tem pessoas que querem ressuscitar essas maldições hereditárias. Fazemos campanhas e campanhas sobre cura e muitas das vezes nós não somos curados. Por quê? Sendo que Jesus cura. Por quê? Você sabe por quê, irmão? Foi falado aqui nessa noite. Não é que a mensagem não vem de Deus. Não é que o culto predestinado não vem de Deus. É porque muitas das vezes nós saímos de casa com a nossa mente voltada para outras coisas que não agradam ao Senhor. A irmã falou aqui sobre redes sociais. Eu não sei se os irmãos observaram. Porque eu venho para a igreja, irmão, eu fico analisando tudo. Eu fico observando oportunidades por oportunidades, oração por oração. Quando a pastora orava aqui, ela dizia que nós tínhamos que se humilhar na presença do Senhor. Que o único grandão da Galileia em nosso meio é só Deus. Que toda exaltação é só para o Senhor. Mas nós precisamos dessa multiplicação, desse azeite sobre a nossa vida. Precisamos continuar sendo luz no meio das trevas. As trevas, irmãos, estão tentando nos sufocar. Foi falado aqui nessa noite que mérito tem a luz brilhar no meio da luz. Foi falado aqui, porém eu falo diferente. Nós temos que ser crente lá fora. E é lá fora que Deus quer te usar com o azeite. Está fazendo um milagre acontecer na vida de muitos que precisam desse azeite. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão sedento da presença de Jesus. E muitas das vezes está nos faltando unção para pregar nas escolas, pregar na faculdade, pregar para os professores. Esse dia a professora estava pregando dizendo que o homem veio do macaco. O meu filho Isaac dos Santos, 13 anos, falou para ela: minha professora, o homem não veio do macaco. A minha Bíblia diz que o homem veio do pó da terra. Quando ele falou isso na sala de aula, a professora ficou endemoniada na hora. Por quê? Porque eles ensinam uma coisa, porque eles não acreditam na fé que nós vivemos.
E aí meu menino falou isso, ele falou assim, olha, eu ouvi o pastor fulano de tal falar que o homem veio do pó da terra, e pro pó da terra vai voltar. O homem não veio do macaco, professora. Diante de uma sala de 42 alunos. A professora começou a ficar de marcação com meu filho e ficou, irmão. Está entendendo por quê? Porque ele falou algo de Deus dentro da sala de aula e calou o professor. Calou. Se nós se calar diante das afrontas, como que ficará o nosso Deus? Porque Deus nos levantou com autoridade para defender a fé. Paulo fala isso. Irmão, nós precisamos falar do amor de Deus com eloquência, com sabedoria, com unção e com graça. Esses dias eu entrei em uma padaria, eu estava 7 dias de jejum e oração, subi para o monte orar. Quando eu estava, eu e um colega meu, Isaías, que hoje está em Portugal, no período que o azeite estava transportando o missionário. Eu entrei na mercearia, quando eu entrei na mercearia, a mulher passou no caixa, tocou em mim e caiu endemoniada. Hoje você não vê isso mais. Por que não vê mais, irmão? Por quê? Sabe o que está faltando em nós? Está faltando multiplicação do azeite. Hoje em dia nós não vemos uma pessoa cair mais endemoniada em nosso meio. Por quê? O que está faltando? Sendo que a sombra de Pedro curava. Hoje em dia não acontece isso mais. Por quê, irmão? Sabe por quê? O nível de busca nosso está cessando. Hoje ninguém quer buscar mais da maneira que nós buscávamos antes. E aí sabe o que vem? Vem querer ouvir uma mensagem que venha massagear o seu ego. Quer ouvir uma mensagem de autoajuda. E eu não tenho mensagem de autoajuda. Eu tenho uma mensagem que vem da ajuda do alto para os nossos corações. Está entendendo? Nós não temos que ter uma mensagem para massagear o ego. Eu amei o meu Deus hoje, mais ainda quando Deus usou a missionária para nos corrigir aqui nessa noite. Porque tem muitos pregadores subindo no altar em pecado e prostituição. Esses dias eu fiz um período de louvor com um colega meu, ele fez um período de louvor e eu fui pregar no mesmo culto. Ele louvou, quando ele saiu da igreja eu continuei pregando. Quando terminou a pregação, a pastora veio me trazer em casa e esse irmão que fez o período de louvor estava na esquina no bar tomando cerveja. É por isso que a missionária falou que está faltando discernimento em nós. Muitas vezes o inimigo senta do nosso lado, cultuando o nosso, vai embora e nós não vemos. O que está faltando? Unção, azeite, presença de Deus. É isso que está faltando em nós. É isso que nós precisamos buscar. Essa irmã caiu endemoniada, essa mulher caiu endemoniada. Eu falei com o Isaías que me acompanhava, eu falei, olha, é contigo. Aí chegaram e acharam que ela estava dando epilepsia. Eu falei, isso não é epilepsia, isso é demônio. Pode ficar tranquilo, aqui tem homem de Deus. Acabou, irmão. Esses dias o pastor entrou no verdurão, fazendo compra de verdura, as mínimas coisas que Satanás quer nos envergonhar. Preste atenção, vou finalizar. Estava eu e o pastor, ele entrou no verdurão, nós começamos a conversar, e eu fazendo a compra de verdura ali no ABC da Luciana, todo mundo conhece. E aí ele começou e pegou uma banana e comeu. Quando ele pegou uma banana e comeu, eu falei assim, como é que você vai pesar essa banana para pagar ela? Ele falou, mas é só uma banana. Eu falei, tá bom. Continuei fazendo a compra. Quando chegou na boca do caixa, a mulher que estava na boca do caixa, ele veio para passar no caixa, a mulher que estava na boca do caixa caiu endemoniada. A mulher ficou endemoniada. Ele achando que era profeta, que era homem de Deus, foi colocar a mão para expulsar. O demônio falou assim para ele, se você não sair daqui, eu vou entrar dentro de você. Como é que pode, irmão, uma pessoa endemoniada falar isso com o pastor? E ele entendeu nas bases, eu falei, não vai não, que ele vai entrar. E se ele entrar, vai ser 2 pessoas para mim, através da autoridade de Deus, expulsar o demônio. Porque o primeiro vai ser você, o segundo vai ser ela. E ele falou, você não está acreditando que eu sou um de Deus? Eu falei, eu estou acreditando. Mas a banana que você comeu e não pagou, isso é roubo. Acabou, irmão. Irmão, é nas simples coisas, é nas mínimas coisas que nós, como homens e mulheres de Deus, temos que fazer
a diferença. É nas mínimas coisas. Esses dias a minha criança foi fazer uma compra. Já vou finalizar. Acaba que hora, pastora? Termina que hora, pastora? 9h20, então já passou, minha filha. Não me falou nada. Se deixar, eu faço uma vigília aqui. Se deixar, eu vou fazer uma vigília aqui, que eu vou embora, eu esqueço. Eu vou finalizar. Só essa agora e pá. Esses dias o meu filho foi fazer uma compra na mercearia. Quando ele chegou da compra, a mulher passou o troco errado. Passou um troco a mais. Ele chegou para mim e falou assim: ô pai, aqui o troco. Eu falei: filho, tá errado. O troco tá a mais. O valor deu X, ela tinha de voltar X. Volta lá e entrega o troco para ela e fala que ela errou no troco. Nas mínimas coisas, irmão. Ele chegou e falou: não, pai, vou ter que voltar lá de novo. Eu falei: vai voltar, porque você deveria ter contado o dinheiro e entregado na hora para ela. Aí ele pegou e voltou. Quando ele pegou, voltou e entregou o troco. Aí a mulher falou bem assim: olha, eu sabia, eu sei que você é filho do pastor Gilvan. Eles que chamam de pastor. Eu recebo, né? Eu sou bobo, né? Mas eclesiasticamente, de acordo com o meu ministério, eu não fui consagrado ainda. Mas por Deus, que a verdadeira consagração vem do alto. Exemplo de profeta. Aí, irmão, eu cheguei para ela e falei assim, ela chegou para o meu filho e falou assim: ó, eu sei que você é filho do pastor Gilvan da Assembleia de Deus ali do Vida Ecológica. Eu sabia que você ia voltar no meu troco. Acabou, irmão. Tá entendendo? Ela falou: eu sabia que você ia voltar com o meu troco. Por quê? Porque chegou em casa, tá errado, tem que consertar. Tá entendendo? E é nos mínimos erros que muitas das vezes o diabo tira proveito. Eu trabalho na área de pedreiro. Esse dia eu fui fazer um orçamento para a mulher, mandou mensagem para mim: vem aqui fazer um orçamento. Fui lá. Quando eu cheguei lá, a mulher veio me receber do jeito mesmo que recebe o esposo dela. Falei: que é isso, irmão? Vigia, eu estou indo embora e depois, quando seu esposo estiver aqui, eu volto. Você sabe por quê, irmão? Salomão falou: fuja da mulher